Olá, irmãos e irmãs. Você está no canal Estudos Bíblicos e hoje vamos nos aprofundar em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Estas palavras, encontradas no livro de Jeremias, têm ecoado através dos séculos. Mas para realmente compreender o seu poder, precisamos viajar no tempo, de volta aos corações e medos daqueles que as ouviram pela primeira vez. Imagine receber uma mensagem de esperança enquanto vive no exílio, longe da sua terra natal. Esta era a realidade dos israelitas durante o cativeiro babilônico. O seu mundo tinha desmoronado, o seu templo destruído, o seu futuro incerto. Foi durante este tempo de desespero que Deus falou através do profeta Jeremias, transmitindo uma mensagem que ressoava tanto com uma promessa como com um desafio. O ano era 586 a.C. Jerusalém, outrora um farol de fé e morada de Deus, jazia em ruínas. O rei Nabucodonosor da Babilônia tinha conquistado a cidade, derrubado as suas muralhas e levado muitos israelitas cativos, forçando-os a viajar centenas de quilômetros até uma terra estrangeira. Para os israelitas, este não era apenas um exílio físico, era uma crise espiritual. Toda a sua identidade, a sua fé, girava em torno da sua aliança com Deus, centralizada em Jerusalém. Agora, eram estrangeiros numa terra estranha, rodeados de deuses e costumes desconhecidos. O medo apoderou-se dos seus corações. Será que alguma vez voltariam a ver a sua terra natal? Teria Deus os abandonado? Foi no meio desta escuridão que a carta de Jeremias, contendo as palavras de Deus, os alcançou na Babilônia. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Estas não eram palavras vazias de conforto. Deus não estava a prometer um fim imediato ao seu sofrimento ou um regresso milagroso. Ele estava a oferecer algo mais profundo, algo que transcendia as suas circunstâncias físicas. O plano de Deus não era apenas sobre sobrevivência, era sobre prosperar. Ele desejava que os israelitas vivessem vidas plenas e significativas, mesmo no exílio. Ele queria que construíssem casas, criassem famílias e contribuíssem para as suas comunidades. Este era um conceito radical, uma chamada a abraçar a vida mesmo em meio à incerteza. Esta promessa não era apenas para os israelitas na Babilônia, ecoou através do tempo, chegando até nós hoje. É uma lembrança de que o amor de Deus por nós não depende das nossas circunstâncias. Ele tem um plano, não apenas para nos resgatar dos nossos problemas, mas para trabalhar através deles, usá-los para nos moldar e transformar. Podemos não estar a enfrentar um exílio físico como os israelitas, mas todos nós encontramos situações que nos deixam perdidos, com medo e incertos sobre o futuro. Pode ser uma perda de emprego, uma crise de saúde, o fim de um relacionamento, ou simplesmente o peso das ansiedades diárias. Nesses momentos, Jeremias 29:11 torna-se uma tábua de salvação. Lembra-nos que mesmo no meio das nossas lutas, Deus nos vê. Ele não se esqueceu de nós e não nos abandonou. Ele tem um plano, e esse plano é bom. É um plano feito não apenas para a nossa felicidade, mas para o nosso crescimento, a nossa transformação nas pessoas que Ele nos criou para ser. A vida é cheia de reviravoltas inesperadas. Fazemos planos e depois a vida acontece. Às vezes, esses planos desmoronam, deixando-nos perdidos e desiludidos. É nesses momentos que precisamos nos apegar às promessas de Deus, lembrar que os planos dele são diferentes dos nossos e os seus caminhos são mais altos que os nossos.
Quando entregamos nossas ansiedades a Deus, quando confiamos no seu tempo e na sua bondade, nos abrimos para experimentar a sua paz que excede todo o entendimento. Isso não significa que nossos problemas desaparecerão como mágica, mas muda a nossa perspectiva. Começamos a enxergar nossos desafios não como obstáculos, mas sim como oportunidades de crescimento, de nos aproximarmos de Deus e de descobrir a força que nunca soubemos que tínhamos. Ao longo da história, e ainda hoje, vemos inúmeros exemplos de pessoas que se apegaram à promessa de Jeremias 29:11 e encontraram esperança e propósito no meio da adversidade. Pessoas que enfrentaram perdas inimagináveis, que lutaram contra doenças debilitantes, que superaram probabilidades absurdas, tudo porque escolheram confiar em um Deus que vê a sua dor e oferece uma esperança que não desilude. Essas histórias nos lembram que Deus ainda realiza milagres, grandes e pequenos. Ele ainda está a sussurrar suas promessas para corações tomados pelo medo e incerteza. Ele ainda usa nossas provações para nos aproximar dele e nos moldar nas pessoas que fomos criados para ser. Portanto, se você se sente perdido, com medo ou incerto sobre o futuro, lembre-se das palavras de Jeremias 29:11. Deixe-as penetrar fundo no seu coração e criar raízes. Saiba que Deus tem um plano para você, um plano cheio de esperança e um futuro. Ele vê a sua dor, Ele ouve os seus clamores, e Ele não se esqueceu de você. Confie no seu tempo, abrace a jornada, mesmo quando for difícil, e nunca perca de vista a esperança que se encontra nele. O seu futuro está nas mãos de um Deus amoroso, e isso, meu amigo e minha amiga, é uma promessa à qual vale a pena se apegar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha, comente qual o próximo ensinamento você gostaria de ver por aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém importante para você. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos ensinamentos. Continuaremos espalhando a palavra de Deus ao mundo. Irmãos e irmãs, até a próxima.